Então, esse exercício aqui é o número 3, com o professor. Ele diz assim: um bloco de borracha de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Então, já desenhei aqui o bloco sobre a superfície. Ele diz que o gráfico abaixo, né, representa uma força de atrito varia sobre o bloco, quando sobre ele atua uma força F, de intensidade variável paralela à superfície. Então, aí nós temos aqui uma força F, que vai puxar esse bloco e tentar fazer ele com que ele se escorregue sobre a superfície. Ele diz lá embaixo ainda, o gráfico é um gráfico conhecido, né? O gráfico da força de atrito, de como se comporta a força de atrito. E embaixo ele diz, o coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco, quando a intensidade da força atinge 30 newtons, são, respectivamente, iguais a... Bom, ele quer o coeficiente de atrito estático, essa é a primeira pergunta dele, coeficiente de atrito estático, e ele quer saber qual é a aceleração desse corpo quando a força aplicada atingir 30. Veja, essa força começa em 0, e quando for 30, né? Quando for 30, qual é a aceleração? Tá? Então, para calcular a força de atrito estático, resolvendo aqui, ó, lembra que esse ponto aqui é a força de atrito máxima. É a força de atrito máxima. E a força de atrito máxima, a força de atrito estático máxima, né? Ela é calculada como coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, é através daqui, ó, que eu vou achar o coeficiente de atrito estático. Porque nesse ponto aqui, eu tenho duas informações. Primeiro, eu tenho o valor da força de atrito estático máxima, que vale 15. Então, é 15 igual o coeficiente de atrito estático, e a força normal, eu sei que vale 50, né? Ela é igual ao peso desse bloquinho. Esse bloquinho aqui pesa 50 newtons, portanto, tem uma força normal para equilibrar para cima de 50 newtons. Então, está aqui. Isolando o coeficiente de atrito estático, fica 15 dividido por 50, tá? Fazendo essa divisãozinha aqui no cantinho para você, ó. 15 dividido por 50. 15 por 50 não dá, então você bota um zero aqui, e agora 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, chegamos aqui ao valor de 0,3. Respondemos a primeira pergunta, o coeficiente é 0,3. Agora, para responder a B, eu vou fazer aqui no canto, ó, embaixo, ele quer a aceleração, quando a força aplicada for 30, veja que quando eu aplico 30 é superior a 15, né? Então, a força que age, a força de atrito que age, é a força de atrito cinético. Lembra, isso daqui, essa força constante aqui, é a força de atrito cinético, que é constante e é sempre menor que a força de atrito estática máxima. Então, aplicando a segunda lei de Newton, já com a aceleração isolada, lembrando que ela é força resultante dividida por massa. Nesse caso aqui, então, quando eu aplico uma força de 30, eu vou ter uma força de atrito contrária de 10 newtons. Então, a força resultante na horizontal lá, né, é a força aplicada menos a força de atrito que surge dividido pela massa desse bloco. Então, eu tenho aqui que a aceleração é 30
menos 10, dividido pela massa do bloco. Isso vai dar 20, dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a letra é a A, 0,3 e 4 metros por segundo. Ok?